67% das pessoas nunca vão entender como o dinheiro realmente funciona, e é exatamente por isso que elas continuam pobres. Enquanto uns ficam ricos, outros trabalham a vida toda e continuam sem nada. Mas hoje vou te mostrar o segredo que pode mudar tudo. E eu garanto, se você não entender isso, você nunca vai ter a liberdade financeira. A economia pode parecer algo complexo, cheio de gráficos e números difíceis de entender, mas na prática ela é nada mais do que a forma como os recursos são produzidos, distribuídos e consumidos dentro de uma sociedade. Tudo ao seu redor faz parte da economia: o celular que você usa, o café que você compra ou seu salário no fim do mês. Tudo isso envolve produções, preço, impostos, empregos e dinheiro circulando. Os 4 pilares da economia: oferta e demanda. Se muitas pessoas querem comprar um produto, alta demanda, mas há poucos disponíveis, baixa oferta, o preço sobe. Se há muitos produtos no mercado, alta oferta e poucas pessoas interessadas, baixa demanda, o preço cai. Exemplo: o preço de um console de um videogame novo sempre começa alto, porque há muita demanda e pouca oferta, mas com o tempo a produção aumenta e o preço cai. Inflação é o aumento generalizado dos preços ao longo do tempo. Isso significa que o dinheiro perde poder de compra. Se hoje R$100 compra um carrinho cheio de mercado, daqui a um ano compra só metade. Houve inflação. Causas: aumento da demanda, impressão, excesso de dinheiro, crise econômica, entre outros. Juros: quando você pega um empréstimo ou faz um financiamento, os juros determinam o quanto você vai pagar ou mais pelo dinheiro emprestado. Se os juros estão altos, os créditos ficam caros e as pessoas consomem menos, o que desacelera a economia. Se os juros estão baixos, o crédito fica barato e as pessoas gastam mais, aquecendo o mercado. O crescimento econômico acontece quando um país produz mais riqueza, gerando mais emprego e aumentando a renda da população. Mas nem sempre crescimento significa que todos vão ganhar mais dinheiro. Em muitos casos, a desigualdade aumenta porque a riqueza não é distribuída de forma justa. Como isso afeta você no dia a dia? A economia não é só um conceito abstrato. Ela está presente em todas as suas decisões financeiras. Quando você escolhe entre pagar à vista ou parcelado, está ligado com juros. Quando percebe que os preços do mercado estão subindo, está sentindo a inflação no bolso. Quando procura emprego e vê muitas ou poucas vagas, está experimentando o impacto do crescimento ou da recessão. Quando o governo aumenta ou reduz imposto, isso afeta diretamente o seu custo de vida. Se você ignorar a economia, pode acabar perdendo dinheiro sem perceber, mas se entender como ela funciona, pode tomar decisões mais inteligentes para proteger e multiplicar sua renda. Como a economia funciona? A economia é como um grande jogo, onde 3 participantes principais interagem o tempo todo. O primeiro, o governo, define regras, arrecada imposto e controla a moeda. Segundo, as empresas produzem bens e serviços, geram empregos e movimentam a economia. Terceiro, os consumidores são as pessoas que trabalham, ganham dinheiro e gastam comprando produtos e serviços. Cada um desses agentes influencia o outro. Se o governo aumenta imposto, as empresas podem
repassar isso para os preços e os consumidores sentem no bolso. Se os consumidores gastam menos, as empresas vendem menos e isso pode levar à demissão. As ferramentas do governo para controlar a economia. O governo tem duas formas principais de influenciar a economia. Primeiro, política monetária, controle de dinheiro e dos juros. A política monetária é controlada pelo Banco Central e afeta diretamente a quantidade de dinheiro na economia e o custo do crédito, a taxa de juros. Se o Banco Central aumentou os juros, fica mais caro pegar empréstimo e parcelar compras, então as pessoas e empresas gastam menos. Isso reduz a inflação, mas também pode desacelerar a economia. Se o Banco Central reduz os juros, o crédito fica mais barato, incentivando o consumidor e o investimento. Isso pode estimular o crescimento, mas se houver muito dinheiro circulando, a inflação pode disparar. Emissão de dinheiro e compra de títulos públicos. O Banco Central pode injetar dinheiro na economia, comprando títulos do governo. Isso ajuda a estimular o consumo e o crescimento. Mas se emitir dinheiro demais, pode gerar inflação, porque haverá muito dinheiro circulando e os preços podem disparar. Segundo, política fiscal, impostos e gastos públicos. A política fiscal é a maneira como o governo arrecada dinheiro, impostos e decide onde gastá-lo. Educação, saúde, segurança, infraestrutura e etc. Arrecadação de impostos. O governo arrecada dinheiro das pessoas e empresas através do imposto, como o ICMS, produtos e serviços, IR, imposto de renda, IPVA, veículos. Se o governo aumenta impostos, arrecada mais dinheiro, mas as pessoas e as empresas têm menos dinheiro para gastar e investir. Gastos públicos. O governo pode gastar mais para estimular a economia, criando obras públicas, contratando funcionários ou oferecendo benefícios sociais. Se gasta mais do que arrecada, ele gera um déficit público e precisar se endividar, o que pode aumentar a inflação e os juros no futuro. A economia pode parecer complicado, mas no final das contas, ela resume a como o dinheiro circula entre o governo, as empresas e os consumidores. Você aprendeu que a economia é sobre produção, distribuição e consumo de recursos. Oferece e demanda determinada os preços que você paga no dia a dia. Inflação faz seu dinheiro perder o valor ao longo do tempo. Juros pode acelerar ou desacelerar a economia e afetar seu bolso. Governo controla a economia através de impostos, gastos públicos e controle da moeda. E mais importante, a economia afeta diretamente a sua vida, seja no preço dos produtos, nas oportunidades de emprego ou até no seu poder de compra no futuro.